Nós queríamos começar por dar as boas-vindas aqui ao presidente da IES, que é a primeira. Já está como presidente há algum tempo, mas nós só fizemos uma tertúlia presencial antes, em que ele não pôde estar presente, portanto, mas já é a primeira tertúlia em que está. Agradecemos a presença e agradecemos à IES toda a disponibilidade que tem mostrado para as inquietações e disponibilidade de tudo, desde equipamento até os espaços, etc. Portanto, para nós que já estávamos um bocadinho habituados a isto, mas para falarmos com o novo presidente, ele mostrou toda a disponibilidade para que continuássemos a fazer isso. Portanto, não queríamos deixar, sendo hoje a primeira vez em que estamos aqui com ele, de agradecer. E dar a palavra, se quiser dizer alguma coisa. Só para vos agradecer a presença e aqui é o contrário, não é mesmo ao contrário, acreditem, que nós é que agradecemos estarem aqui, não é favor nenhum que vos fazemos, usem a escola é para isto, há aqui uma componente de ligação à comunidade e nós temos discutido essa ligação a vários níveis e esta é a primeira, não é? Porque é a comunidade mais diretamente interessada perto de nós e essa parte realmente é muito importante e portanto o que eu diria era dar-vos as boas-vindas, qualquer coisa que corra menos bem digam-nos que será imediatamente corrigida, usem esta sala sempre que quiserem, mas sempre que quiserem e sobretudo se quiserem nas diversas atividades que têm, fazer parcerias connosco, estamos totalmente abertos, porque é isso que nos move, basicamente, e dentro da questão da inquietação, e eu ainda agora dizia, temos que começar todos a pensar fora da caixa, e esta escola tem realmente essa parte para nós é muito importante, tem uma parte de património histórico, como eu dizia, esta escola tem um património a dois níveis, e já me vou calar, que é ao nível material e ao nível imaterial, e começo pelo imaterial, e esta escola simboliza a passagem do ensino religioso para o ensino laico e simboliza a Primeira República, e nós estamos neste momento a preparar, a ver se conseguimos a classificação do edifício como património, e estivemos a pensar, há algum edifício que simbolize melhor a Primeira República que este? E realmente não há. Quer imaterialmente, quer materialmente também como obra edificada. Portanto, nesse sentido é fundamental esse respeito pelo património. Mas, por outro lado, também a inquietação. Estamos no século XXI e não podemos ficar presos na história sem nunca perder o norte, diga, o que nos norteia, os valores que nos norteiam, e que acho também definidos para todos nós, essa questão de levar a escola para o século XX, a escola é diferente, e eu ainda há pouco tempo estive na Madeira num congresso, estava lá de príncipe consorte, nem sequer era pela minha parte, e estive num congresso sobre metaverse, e como havia questões sobre educação, não é? Eu disse, deixa-me cá entrar no congresso, assistir, eu lá consegui assistir, percebi, por exemplo, que o reitor de uma universidade inglesa tinha 63 milhões de libras para um edifício para ensinar à distância, portanto fizeram um edifício só para ensinar à distância, 63 milhões de libras. Eu depois perguntei-lhe como é que fazemos isso sem dinheiro, e ele disse o que interessa é a imaginação, e neste caso a inquietação. E pronto, bem-vindos. Obrigado. E mais uma tertúlia, é já a 69ª, estou a dizer bem? Oitava, peço desculpa, já estou adiantado. E esta também muito a propósito em termos das inquietações que nos vão surgindo e aquilo que surgiu e que achámos que era interessante de conversar, diz respeito à colocação e à carreira dos professores. Aquilo que neste momento começa a ser mais discutido, as preocupações que vão surgir com a saída de vários professores e a pouca entrada de novos professores, e isto tem feito com que deve haver uma preocupação e deve haver pelo menos um repensar e uma reflexão sobre o que é que vai acontecendo. Para isso, aquilo que fizemos foi convidar o Dr. Jorge Moraes
com a experiência que tem e trabalhando como adjunto do Sr. Ministro da Educação neste momento, podemos dar uma visão um bocadinho mais política, mais interna, e uma visão um bocadinho mais das dificuldades, convidando a Joana para nos falar um pouco sobre aquilo que é, ou aquilo que foi e aquilo que ainda é, a sua instabilidade como docente ao longo do tempo. Iria pedir ao professor Jorge Moraes, que escreveu um artigo brilhante no JL, que nos falasse um bocadinho sobre aqueles princípios que lançou no seu artigo e que acho que são muito interessantes, da diversidade, da estabilidade, da simplicidade. Como é que nós vemos isto, no fundo, na carreira dos professores e também na sua colocação? Adelino, desculpe só uma coisa. É falar que a Maria José não pode estar. Eu esqueci-me de dizer, um dos elementos que está, a Ana Betancourt, a gente consegue vê-la ao longe, ela está recatada, como se costuma dizer, com problemas respiratórios, problemas de saúde. A Maria José, infelizmente, Maria José Raul também não pode estar, e foi a Maria José Raul que fez o contacto. Ela lamenta não poder estar, tem estado também, está mesmo doente, eu acho até que ela nem vai conseguir ver diretamente no Zoom, mas fica aqui o agradecimento e esperemos que ela vá, e ela vai com certeza ver depois a gravação desta tertúlia e fará com certeza os seus comentários mais concretos. Não sei se posso usar o computador. Pode. Posso. Agradecer também a presença, não só das pessoas que cá estão, mas também a presença das pessoas que estão online, e esta é uma das possibilidades que a Escola Superior de Educação nos possibilitou e que nós vamos aproveitar ao longo dos tempos. Já está aí a receber. E agora Funcionou. Já estamos. Quanto tempo é que quer que eu fale? O tempo de desejar, desde que não passe os 15, 20 minutos. Okay. Eu pedia-lhe que fosse controlando aí o tempo. Primeiro agradecer o convite para estar aqui. Eu tenho sempre aqui uma dificuldade, que é o facto de ser chefe de gabinete do Ministro da Educação. Pensa-se que eu venha aqui dizer o que pensa o Sr. Ministro da Educação, ou que sejam as políticas agora. Às vezes pode haver esse receio. E eu queria deixar já de início que não é isso que eu vou fazer. Aquilo que eu vou fazer é um bocadinho as reflexões que eu tenho tido sobre este tema, e principalmente também com base naquilo que foi o meu trabalho de doutoramento, que foi exatamente sobre o recrutamento de professores. Depois também foi anunciado que eu era inspetor, e de facto sou inspetor de formação, mas aí muito menos venho trazer aqui aquilo que é o pensamento da inspeção. Portanto peço que entendam isto apenas como o meu pensamento. Porquê? Até porque nós estamos perante um tema complicado. Complicado no sentido de ele ser complicado, mas também por mexer com a vida das pessoas e por mexer com a vida de muitas pessoas. E todas as vezes que eu tenho debatido o tema, que têm sido várias, já uma vez também se fez aqui um outro debate nas inquietações aqui há uns anos. E, portanto, como é um tema que mistura aqui muita paixão, é sempre muito difícil nós desligarmos daquilo que são os processos, daquilo que é o efeito dos processos nas nossas vidas, não é? E, portanto, com esta introdução, eu optei por, no texto, me centrar em 3 princípios. Porquê? Para não estar naquela questão de entrar em soluções. Eu acho que nós teremos que pensar em alguns princípios e desde sempre seguir esses princípios. Eu tinha aqui como agenda, só para falar um bocadinho da urgência do tema, dos princípios que estão no recrutamento, daquilo que é o sistema que nós temos de recrutamento em Portugal e eventualmente pensar outra forma de recrutar pessoas. Como sabem, o tema tem estado um bocadinho na agenda
mas eu digo que está na agenda em regra pelos maus motivos. Este é um tema que sistematicamente tende a controlar a agenda política, porque como é um tema que influencia e que tem a ver com a vida das pessoas, mobiliza muitos professores, não é? E como mobiliza muitos professores, e fica-se sempre um bocadinho, às vezes até numa dicotomia, que é a administração por um lado e os representantes dos professores por outro. E eu acho que uma das coisas que nós devíamos fazer é tentar sair desta separação que não ajuda ninguém, e era preciso trazer para o recrutamento de professores o pensamento de outras organizações, até porque todas as organizações fazem recrutamento de professores. Esta escola onde nós estamos faz recrutamento de professores. Todas as empresas que nós conhecemos faz recrutamento de professores, de trabalhadores. Nós até para a nossa casa fazemos recrutamento de trabalhadores mesmo no nosso ambiente doméstico. Portanto, se calhar era importante olhar para aquilo que a teoria diz, olhar para aquilo que são as práticas de outras organizações fora da educação, para tentar trazer para dentro da educação esses princípios. Só deixar-vos um bocadinho aquilo que nós temos. Eu tenho ali só o número de professores, isto são dados aglomerados e assim, estes têm detalhe, porque são tirados da DGEC, mas só para termos uma ideia do que é que nós temos. O que nós temos são cerca de 130 mil professores, não é? Mais ou menos, mais coisa, menos coisa, andamos na roda dos 130 mil professores, e estes são dados de 2020, 2021. Quando nós olhamos para o número de alunos, nós temos ali também dados da DGEC que nos apontam para 1.176.000 alunos. Isto automaticamente leva-nos a pensar numa coisa, ok, como é que nós estamos em termos de média de professores por aluno? E se fizerem a conta é muito fácil de fazer. Aquilo que nós temos é, de facto, nós temos no sistema um número baixo de alunos por professor. Portanto, a situação não é tal como, não é assim tão alarmante, na medida em que, quando nos comparamos designadamente com outros países, nós temos um rácio também com uma conta benevolente aí nos 12 alunos. Nós sabemos que isto depois não pode ser lido assim, voltamos à história do frango, não é? Voltamos à história do frango, não pode ser lido assim com este automatismo, porque depois há aqui diversos fatores que fazem com que isto suba. Desde logo porque nós temos uma divisão por muitos grupos de recrutamento, por exemplo, desde logo porque nós temos muitos professores em outro tipo de funções, mas mesmo com isto, eu acho que ainda há aqui uma folga para olharmos. Depois há um outro dado que não se vê muito bem, pelo menos aqui à distância que nós estamos, mas se calhar quem está em casa vê melhor, que é, mas eu digo, o que ali está é a evolução do número de alunos ao longo dos últimos anos. E quando pensamos no recrutamento de professores, nós temos que pensar sempre nisto. O que é que nos espera? O que é que temos para a frente? E o que nós temos para a frente é uma diminuição do número de alunos. Vejam, nós fizemos um aumento do número de alunos, designadamente com a questão da escolaridade obrigatória até aos 12 anos. Isso trouxe muita gente para dentro da escola, ainda bem, mas agora estamos num caminho de alguma diminuição. Portanto, quando pensarmos, temos que olhar para esta realidade. Quando olhamos para a percentagem dos professores por categoria, se vocês virem ali, nós temos 72% dos professores que são quadro de escola. Temos depois ali à roda dos 12% que são PIS. Claro. Alguém que ligou o microfone. Sim. Sim, pronto. O que eu quero mostrar com este quadro do lado esquerdo é, nós se repararmos, quando nós pensamos numa organização qualquer, nenhuma organização tem todo o seu corpo de trabalhadores no quadro. Há sempre uma margem de uns 20, 25%, que são trabalhadores que permitem responder àquilo que são as necessidades da organização num determinado tempo. Não me parece que estejamos mal na educação.
Temos ali, porque se nós pensarmos os professores de QZP, os professores de QZP também são professores de quadro. Portanto, nós até temos, quando olhamos para isto, até temos ali uma estabilidade, onde nós andamos ali com 15%, não é? 14,7%, 15% de professores contratados, o que significa que o sistema tem respondido bem a isto. Quando olhamos para o quadro da direita, para o gráfico da direita, aí já temos um problema, que é quando olhamos para a percentagem média etária dos professores por estas categorias, que nós chegamos ali e nos contratados, que são a partir dos mais novos, nós já temos gente de 40 anos. Portanto, começa aqui, nós temos por um lado um sistema com algum equilíbrio, mas depois começam-nos os desequilíbrios. E onde é que estão os desequilíbrios? Os desequilíbrios é que nós chegamos a uma escola e não temos um corpo docente que seja um corpo docente que misture senioridade com juventude, para termos as dinâmicas que resultam no trabalho da escola daquilo que são exatamente estas potencialidades, de gente que tem um tipo de competências e de outros que têm outro tipo de competências. E, portanto, como aquela percentagem é elevada, aquela percentagem da idade dos contratados é elevada, isto traz problemas para dentro do sistema. Portanto, o primeiro problema que eu identifico é nós temos aqui um desequilíbrio. E quando depois olhamos para aquilo que são as notícias, a falta de professores e alunos sem solução, o que está a acontecer nas escolas, dizem-nos, isto são notícias já anteriores, não são recentes, isto já é 2019, diz que vai haver falta de professores um pouco por todo o país. Quer dizer, estamos aqui a entrar numa situação em que, de facto, isso vai acontecer porque há um estudo, foi um estudo feito pela Universidade Nova, que aqui apresenta estes dados, e que nos diz o número de professores que vão aposentar ao longo nos próximos anos. Vejam, se olharem para o gráfico que eu referi há bocadinho, onde nós temos, até aqueles que deviam ser mais novos estão mais velhos, é natural que o boom que houve nos anos 80, em que entraram muitas pessoas na profissão, essas pessoas agora se vão aposentar. Ora, se vão aposentar, vão criar uma maior necessidade de pessoas e, portanto, o gráfico que eu mostrei antes, visto desta forma, apresenta-nos ali para uma evolução, aqui com dados acumulados, de chegarmos a 2030 a precisarmos de 30 e tal mil professores. Portanto, há uma boa notícia para os novos, há uma boa notícia aqui para a ESE, que é apostem na formação de professores, porque de facto o sistema vai precisar e nós precisamos de passar esta mensagem também, não é? Porque durante algum tempo passou-se a mensagem, porque também era verdade que havia professores a mais, mas o que os dados nos dizem agora é que vai haver necessidade de professores. Depois, o que é que nós temos? Dizia aqui este jornal, falta de professores nas regiões de Lisboa e Algarve, são as zonas mais afetadas. Vejam, eu comecei no primeiro quadro, por dizer que nós tínhamos professores e que tínhamos uma boa desagregação por categorias. Agora, o que é que nos surge? É que, além de eles estarem mais velhos, eles não estão nos sítios onde queremos que estejam. Isto é, nós temos uma distribuição nacional em que temos professores numas regiões, mas não temos professores nas outras. Olhando ao histórico, isto tem a ver, eu lembro-me quando foram criadas, felizmente que houve a criação das escolas superiores de educação e formaram-se professores, e abriu-se o ensino superior àquilo que era o interior, e isso trouxe gente para o ensino superior e formou muitos professores, mas depois o mecanismo de colocação de professores não acompanhou esse fenómeno e trouxe-nos a este problema. Isto é, neste momento nós ainda temos professores, mas temos professores fora dos sítios. E vejam uma coisa, se os professores estavam, dizia eu há bocadinho, mais velhos, quer dizer que os que estão fora dos sítios também são mais velhos. É um outro problema. Isto é, temos professores mais velhos, portanto, com estes desequilíbrios, e temos professores mais velhos fora dos sítios onde precisamos, o que do ponto de vista da carreira e da vida das pessoas traz isto. Pessoas com duas casas,
com a casa às costas, a viver uma vida de professor deslocado e a dizer é trabalhar para viver, não é? É trabalhar para sobreviver quase. Porquê? Porque as condições que nós temos, quer dizer, nós temos que olhar para o sistema e eu digo, nós temos um problema. Eu não posso ter gente com 40 e 50 anos que na segunda-feira ou no domingo à noite se despede da família até à próxima semana. Isto não pode ser... Isto pode ser... Quer dizer, eu acho que isto não pode ser com 40, 50 anos. Não podemos ter isto. E depois ainda acontece uma outra coisa. Veja, o que é que eu quero representar com aquele mapa da direita? É que o que acontece, eu sirvo-me aqui do meu professor. Eu peguei num professor que formado no AES da Guarda, e o que é que acontece a um professor formado na AES da Guarda? É que se calhar num ano vem para Porto Alegre, no outro ano vem para Leiria, no outro ano vai para Coimbra, no outro ano vai para Aveiro, e ele às tantas atinge as condições para, através da norma travão, para vir, para ser colocado num QZP de Lisboa ou num QZP do Algarve. Mas o que é que este indivíduo tem que fazer? Naturalmente, todos nós faríamos o mesmo, que é, se ele já tem todos estes anos de contratação, gente com 40 anos, quando entra no quadro, a primeira coisa que faz é fugir do sítio onde foi colocado. Porquê? Porque ele tem que ir à procura do sítio onde tem a sua vida. E aquilo que aconteceu é que este indivíduo que se formou na ES da Guarda, e que depois foi para Porto Alegre, para Aveiro, para Coimbra e para Leiria, há coisas que ele tem que fazer porque a vida não para, que é casou, constituiu família, teve filhos, e às tantas até se lhe pôs o problema da habitação. E quando se coloca o problema da habitação, diz assim, eu vou adquirir habitação aonde? Em Porto Alegre? Mas eu não sei se no próximo ano estou cá. Em Aveiro? Ou no ano seguinte? Mas eu ano passado estava em Porto Alegre, estou em Aveiro. Quer dizer, e depois cria-se aqui uma instabilidade na vida deste professor que agora multiplicam por 2. É que este professor da Guarda, quando chegou a Porto Alegre, enamorou-se de uma rapariga que era professora e que lá andava. E quer dizer, e os dois olharam um para o outro e disseram, ok, vamos fazer a nossa vida. E ela disse, mas eu não sou da Guarda, eu sou de outro sítio qualquer, a casa, tenho referência à casa também dos meus pais, e portanto o problema duplicou. E o que é que fez este casal? Este casal decidiu optar por ter uma casa no sítio onde tinha apoio familiar, que os ajudasse, que pudesse ficar com os filhos, etc, etc, e depois andar em situações de transitoriedade, procurando fazer uma coisa, como tem despesas, portanto procurar uma casa que lhe permitisse ter o mínimo de despesas possível, eventualmente alugar um quarto, chegar ao pé do diretor da escola e dizer ao seu diretor, eu sou da Guarda, está a ver, venho para Porto Alegre, ou venho para Coimbra, assim conseguisse facilitar o meu horário, de forma a eu poder ter... E o diretor, naturalmente, tem que fazer isto e deve fazer isto, que é cria condições para que aquele professor... Qual é que é o problema do professor? É que o problema do professor não cria vínculo à escola, não cria vínculo àqueles alunos. E naturalmente, ele vive sempre aquilo numa situação de transitoriedade, como se ele quisesse estar a ir embora da escola o mais depressa possível. Eu creio que se tiver professores que procurem estar na escola aqui o mínimo tempo possível, é um problema. Não é? E, portanto, o que nós temos aqui é um sistema de instabilidade para estes professores, e vejam, que não decorre dos princípios da lei. Se nós lermos os preâmbulos dos decretos-lei, o problema da estabilidade está sempre referido variadíssimas vezes. Portanto, não decorre dos princípios, decorre dos mecanismos que nós depois instituímos para aplicar essa lei. Eu ponho ali o exemplo, por exemplo, do quadro, do mapa que está do lado esquerdo, tem ali uma divisão dos QZPs, só para nós vermos a situação do QZP
quando foi criado, é uma situação interessante. Aliás, no estudo que o CNE, só para dar também aqui esta nota, tendo nós aqui a senhora professora ex-presidente do CNE, e que desenvolveu exatamente um estudo também no seguimento do pedido da Assembleia da República sobre o recrutamento. E quando analisam aquilo que acontece ao nível dos outros países, os outros países têm sempre uma solução que é um quadro regional. E qual é o objetivo deste quadro regional? O objetivo deste quadro regional é fazer com que haja, nem é com professores de quadro, é com professores que permitem satisfazer necessidades urgentes que surgem na escola. Vou-vos dar um exemplo para melhor percebermos isto. Quando nós temos um professor que adoece, aquilo que o professor faz, vai ao médico. E o médico diz, está doente, vai ter que fazer este tratamento, mas o médico não lhe passa um atestado de um mês, passa um atestado, porque a administração só substitui o professor com o atestado de um mês. O médico passa um atestado de uma semana, 15 dias. E o coitado do professor, se não melhora, é ele que vai ao médico e que diz, Sr. doutor, mas eu estou preocupado com os meus alunos que não estão a ter aulas. Eu, para não prejudicar os meus alunos, embora prejudicando-se a si próprio, tenho que ter um atestado de um mês, porque só desse mecanismo é que permite essa substituição. Ora, esta ideia destes quadros que há noutros países é para permitir fazer isto. O diretor soube que tem um professor a faltar. Há um quadro ali de proximidade que permite de imediato lá colocar um professor. O outro professor apresentou-se ao final dos 15, 20 dias. Ok, esse professor vai para outra escola. Porque nós nem nunca contabilizamos o número de dias em que os alunos ficam sem aulas, neste exemplo que eu dei. Não é? E não fica sem, não há aqui é por culpa disto, é por culpa daquilo, não, há aqui um conjunto de regras, não é? Há aqui um conjunto de regras que fazem com que, em princípio, há um número de dias de perda de aulas só para pedir a substituição do professor, nem é para o substituir, é só para pedir a substituição do professor. E, portanto, estes quadros de QZP podiam ter um bocadinho esta ideia, depois tiveram aqui diversas configurações que o desvirtuaram, não é? Que o desvirtuaram e fizeram uma outra coisa, criaram maior instabilidade, que eu tenho um professor do quadro de QZP que pode ser colocada numa grande zona. Ora, o que é que acontece? Quando eu crio um quadro, a ideia de um quadro é uma ideia de estabilidade, mas se eu coloco esse professor num quadro que tem uma grande área geográfica, a única coisa que eu estou a criar naquele professor é, de facto, situação de instabilidade. E este era um testemunho de um outro professor que dizia, às vezes acho que vou andar com a casa às costas até me reformar. Ok. Dar-vos também aqui uma outra, isto é retirado de um estudo que foi feito sobre a mudança de pessoal docente nas escolas. E aquilo que se constata, ali diz-se a média de rotatividade em todos os agrupamentos variou entre 17% e 36%. No último ano observado, que era 17, 18, 90% dos agrupamentos apresentam uma rotatividade do seu corpo docente superior a 20%. Ora, se nós juntarmos esta rotatividade, porque depois isto são médias, mas quando nós olhamos para tipologias de escolas, aí a rotatividade é muito maior. Portanto, nós defendemos que não há projeto educativo e que a relação educativa é uma relação de confiança, é uma relação de estabilidade. Mas se é uma relação de confiança, é uma relação de estabilidade, eu não posso mudar as pessoas todos os anos, senão essa relação anula-se. Eu tenho que criar estabilidade para que o próprio projeto educativo da escola possa ser um projeto educativo em que os próprios professores vão aprendendo uns com os outros, se vão formando uns aos outros e vão criando equipas entre si. E isto é que vai dar, quer dizer, o que estes estudos nos mostram é o professor que é colocado, quando terminou a sua formação, o professor que é colocado
terminou a sua formação aqui na ESE, que é colocado no sítio A ou que é colocado no sítio B, ou mesmo que seja formado por outra ESE, há assim tantas diferenças em termos da sua formação? Eu diria que não. Eu há dias fiz uma análise onde, e agora peço-vos aqui um bocadinho de reticências sobre isto, que é, até as próprias, se compararem, as próprias classificações com que os professores saem dos cursos de formação de professores. Quer dizer, quando eu olho para as classificações que eles tinham no 12º ano, a ideia, já havia ali uma ideia de bom aluno. Não é? O bom aluno do 12º ano não se estragou no ensino superior, não é? Manteve-se. Portanto, quando nós olhamos para isto, o que é que nós depois temos aqui a criar? Isso é que me parece que outras organizações fazem e que nós não fazemos, que é olhar para o processo de recrutamento e seleção de uma outra forma. Isto é o que diz o Google, não é? Nós estamos fartos de repetir esta ideia, não há nada que seja maior evidência do que a insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia, que se possam esperar resultados diferentes. Portanto, aqui chegados, eu direi, meus amigos, se quisermos continuar com estas regras e com este sistema, não queiram chegar a resultados diferentes. Se quisermos continuar com isto, se não tivermos capacidade de mudar, não podemos querer chegar. Porquê? Porque este caminho já foi experimentado. É um caminho, eu estou a fazer aqui, é um caminho que teve os seus fluxos, não é? Teve os seus momentos, mas quando eu olho para aquilo que é o resultado em que nós temos, eu direi, não há sucesso educativo, ou melhor, muito bom é o trabalho dos professores e das escolas que nos permite este sucesso educativo, apesar desta instabilidade. Por isso é que eu digo que nós teremos que pensar, não é? Nós teremos que pensar o recrutamento de uma forma completamente diferente. Também dizer-vos que, na minha leitura, isto não se resolve com uma medida e por uma arte de magia. Não é? Isto não se resolve por uma medida, nem se resolve rapidamente, mas é preciso ter uma persistência no tempo. É por isso que eu diria que é assim, eu não posso dizer agora a um professor com 40, 50 anos, olha, preciso de ti no Algarve, tens que ir para lá. Porquê? Porque este indivíduo tem família constituída, tem filhos atrás deles, tem toda uma vida que está estabilizada numa outra. Portanto, eu não vou resolver isto tudo de um momento para o outro. Portanto, eu acho que nós temos que ter aqui alguns princípios, e o primeiro princípio que eu diria é que nós temos que pensar o que é o recrutamento. E dizer um bocadinho que o recrutamento, vejam, o recrutamento passa sempre daquilo que nós aqui temos por uma análise de cargo, descrição de funções, que é esta escola, vou-me servir aqui, pedindo desculpa aqui ao seu diretor, vou-me servir do exemplo da IES agora para exemplificar. Porquê? Se esta escola precisa de um professor, há uma análise que tem que fazer que é assim, que tipo de professor é que eu preciso? Que tipo de professor é que eu preciso? Nós nas nossas escolas também fazemos isto. Só que em regra a pergunta é só uma. Qual é o grupo de recrutamento em que eu preciso de um professor? Não é? Portanto, esta pergunta, para esta dimensão e para aquilo que são as funções do professor, é uma pergunta, quanto a mim, pobre. Mas ainda aceito a pergunta. Ainda parto do princípio de que essa pergunta é boa. Porquê? Porque se nós olhamos por uma escola que dizemos que é diversa e que é complexa, nós depois enchemos os livros, os discursos a dizer a escola é uma entidade complexa, a escola está cada vez mais diversa. Sim, mas quando eu escolho profissionais para trabalhar com essa diversidade, só me interessa de saber qual é o grupo de recrutamento dele. Quer dizer, eu acho que é muito claro que não podemos olhar só para... Acho que é muito claro que não podemos olhar só para isto, não é? Teremos que ver quais são as características que nós precisamos, além daquilo que é o grupo de recrutamento e que são o número de horas de serviço. Depois temos que olhar para um recrutamento como um mecanismo de melhoria das competências de uma organização.
que é, eu recruto para quê? Eu recruto porque há competências que não tenho e que quero ter. Quando digo competências, digo conhecimentos. Eu recruto um professor de português, recruto um professor de matemática, porque para o serviço que eu tenho para distribuir, eu preciso, de facto, de alguém que saiba daquela matéria, que seja especialista naquela matéria. Portanto, tenho que recrutar alguém com isso, mas tenho que recrutar alguém que me permite fazer uma coisa, ao longo do tempo, eu construir um corpo de trabalhadores forte. Um corpo de trabalhadores que me permita responder com o máximo de qualidade. E, portanto, é por isso que interessa ter aqui o recrutamento como a melhoria das competências de uma organização, que se cruza com uma outra coisa que as organizações falam e que nós, muitas das vezes, nas escolas, não consideramos, e até esquecemos, e nem gostamos do termo, mas eu vou dizê-lo, que é a retenção do talento, que é, eu não posso ter um professor que é muito bom com os meus alunos e deixar sair aquele professor. Porque, se calhar, nesta Escola Superior de Educação, se tiverem aqui um professor muito bom, não há nenhuma organização que o deixe sair. Isto é duro. Eu recordo-me sempre de uma situação que tive com uma pessoa que estava a trabalhar comigo, que me veio pedir para sair e disse, olha, não posso. Mas vai-me estragar a minha vida. Pois é, mas não posso. Porque tu és bom nisto, eu preciso de ti. Claro que depois tem que haver outros mecanismos. Não é? Claro que eu preciso ter depois outros mecanismos. Agora, por isso é que eu digo, nós temos que olhar para isto de uma outra forma. Eu tenho cá alguém que preciso mesmo dele, que é essencial para o trabalho. Depois há uma outra coisa que nós temos que pensar, que é os nossos alunos percebem isto. Os nossos alunos percebem isto. Os nossos alunos percebem se o professor tem compromisso com eles ou não tem compromisso com eles. Os nossos alunos percebem se o nosso professor acredita ou não acredita neles. Não é? Nós temos que pensar isto e, portanto, se eu tenho, principalmente em determinados contextos, alguém que é muito bom, alguém que, cá está, que melhora as competências da minha organização, eu tenho que ir à procura dele, tenho que ir à caça do talento e tenho que conseguir reter esse talento. Claro que, vejam, o que é que isto cruza? Isto cruza que o nosso sistema de recrutamento não responde a isto. Porquê? O diretor da escola é o indivíduo que recebe o candidato e não o conhece. E além de não o conhecer, quer dizer, vejam, há uma outra coisa que é, o próprio candidato não sabe em que escola vai ser colocado. O próprio candidato, ele não sabe em que escola. Eu concordo. Porquê? Porque nós ainda estamos nesta ideia de que os professores são todos iguais, as escolas são todas iguais e os alunos são todos iguais. E, portanto, com esta estabilidade que nós temos do número de professores, eu acho que é importante nós irmos avançando com outro tipo de pensamento. Deixem-me só dar-vos este exemplo. Eu ali pego só no título do slide, porque calculo que o meu tempo, é que o professor Adelino Calata está a ser simpático comigo. Eu pego só no recrutamento interno. Veja, a própria designação de recrutamento interno, o recrutamento interno em qualquer organização passa por dizer, se eu tenho lá um indivíduo contratado, que é bom, aquilo que eu faço é, eu meto este indivíduo no meu quadro. É isto que é interno. O interno é interno à organização. O conceito que nós temos de interno é um professor que está no Algarve e que muda para Bragança. Isto não é recrutamento interno. Isto é recrutamento externo. Não é? Porque é externo, digamos assim, à organização. Eu sei que nós temos aqui tudo isto histórico, não é? Em que nós olhávamos tudo isto como mas passando, e o recrutamento externo, de facto, o recrutamento externo é quando eu vou fora buscar as competências que eu não tenho na minha organização. E que tem aspectos muito interessantes e muito importantes, que é, traz novas competências e traz sangue novo. Por isso é que eu cruzo muito, para mim é muito preocupante aquele dado da distribuição da idade dos professores, que é importante na docência,
nós termos equipas mistas, que misturam este sangue novo, a motivação pessoal. Porque quando uma pessoa, eu às vezes digo sempre às escolas que nós temos que ter um grande carinho com os professores contratados e com os professores que nos chegam às escolas. Porquê? Eu tenho um indivíduo, aquilo que eu tenho, pelo menos foi assim certamente com toda a nossa formação, é que fazemos um curso de professores porque acreditamos na profissão e não queremos de modo nenhum chegar à escola e ter um primeiro ano de falhanço. Nós queremos que aquele ano de escola, aquele primeiro ano em que nós vamos cheios de energia, seja um ano muito positivo, onde tenho professores mais velhos que me acolhem, onde tenho professores mais velhos que me ajudam a resolver problemas. Eu costumo dizer, o meu caso, a primeira escola onde eu fui colocado, eu tinha os piores alunos do ano. Eu disse, eu devo ser um tipo muito bom. Eles não me conhecem de lado nenhum. Eu devo ser um tipo formidável. Eles deram os piores alunos, cá têm os há mais dificuldade em aprender. Só nos colocaram comigo. Se eu for ao hospital e se isto acontecer comigo, quando quero ir ao hospital, eu quero ir ao maior especialista. E quando eu tenho um caso mais complicado e mais problemático, então é que o diretor de escola tem que pôr aí o maior especialista a trabalhar com esses alunos. Ok, deixem-me dizer-vos que o critério que nós temos de seleção de professores é a graduação profissional. Eu pus ali um exemplo, não quis ir mais longe, mas este critério já vem de 1947. Não é? A graduação será feita por ordem crescente de preferência das alíneas estabelecidas no artigo 93 e dentro de cada uma dessas, por ordem crescente da classificação profissional dos referentes. É a questão da graduação profissional. Eu não tenho nada contra a graduação profissional. Acho que é um bom critério. Agora, para mim é um bom critério numa primeira contratação. Isto é, numa segunda contratação. Eu acho que é pouco dignificante. Eu sei que isto é uma daquelas coisas que eu digo e que às vezes é duro para os professores. Eu percebo toda a complexidade que aqui está. Mas eu ficaria muito frustrado se hoje fosse um concurso para uma organização educativa e me recrutassem pela nota que eu tive há 30 e não sei quantos anos. Acho que seria dizer, este indivíduo não fez nada durante a vida, não crê, e portanto eu acho que isto não dignifica a carreira dos professores. Dar-vos só um bocadinho de outra forma de colocar professores. Nem é tanto uma outra forma de colocar, ali devia ser a palavra selecionar, porque nós não temos seleção. Só dar-vos um exemplo, eu peço ao Adelino um minuto. Ok. Professor Adelino, isto tem por base um sistema que foi implementado em 2009, quando as escolas recrutaram professores. E eu gasto um minuto só para vos dizer isto. Como sabem, as escolas tinham 3 critérios gerais: experiência profissional, a formação profissional e perfil de competências, e dividiam de 100 pontos por estas 3. E a divisão trouxe isto, que é o que é que nós temos ali? O que nós temos ali é que as escolas valorizaram sempre a experiência profissional. Isto é a experiência profissional que nós traduzimos e bem no tempo, nos anos de serviço, mas isso não é experiência profissional. Há sempre aquela ideia célebre que tem um ano de experiência. Felizmente na escola isso não acontece, porque os alunos são sempre diferentes, não é? É a ideia daquele que tem 20 anos de repetição da mesma experiência, não é? Mas a escola isso não acontece. Só para vos dizer que as escolas olharam para isto, para a experiência profissional, para a formação profissional, e vejam como foi a distribuição do perfil de competências. Dando-vos uma outra ideia, vejam, as escolas privilegiaram experiência no próprio contexto. No próprio contexto. Ele está habituado a trabalhar com estes alunos. Ele sabe trabalhar, estamos a falar de escolas TAPE, e, portanto, ele sabe trabalhar em percursos escolares diferenciados, ou não. Quando nós olhamos, e vejam, eu tinha ali uma coisa que só passar só para ver aqui os critérios ao nível do perfil de competências, eu fiz ali aquela circunferência, só para ver uma coisa, só para ver como há relevância ali de outros critérios. Competências de expressão e de comunicação, competências de relacionamento interpessoal, competências na resolução de conflitos.
competências no conhecimento do projeto educativo e educação das... Basta abrir os jornais e ver quais são os problemas que acontecem nas nossas escolas para dizer que nós não podemos tirar dos processos de seleção de professores este tipo de formações porque, no fundo, os professores apostaram nestas formações. Há uma outra coisa que eu aqui ponho neste exemplo, foi o perfil de candidatos para professor de quadro era o do indivíduo que sabia tocar variadíssimos instrumentos. O do professor a contratar, as escolas não eram assim tão exigentes. Sabem porquê? O que é que as escolas queriam era, ponham cá um indivíduo que toca viola e o realejo, que nós depois pomos a tocar os outros instrumentos. Agora não façam uma coisa, não me ponham cá e não me mandem embora. Deixem-no cá estar. Ele, passado uns anos, cria equipa e saberá tocar os outros instrumentos. Portanto, se nós não quisermos fazer nada, basta fazer uma coisa, é não descolocar os professores. Nós, em maio, tínhamos professores nas escolas, não tínhamos. O que é que os descolocámos em agosto? Eu sei que há razões, e que as pessoas, e por isto é que é complicado, porque, está bem, mas eu estava colocado numa situação que não queria, eu quero melhorar a minha condição. Por isso é que eu digo que a solução é, nós não podemos ter soluções para gente jovem que acabou o seu curso e para gente jovem que tem 50 anos. O indivíduo que acabou o curso, ok, é dizer assim, meu amigo, nós precisamos de si, há vaga em Faro. E vai ficar em Faro, e em Faro pode construir a sua vida. No privado isto acontece, no privado e nos outros sítios acontece por uma outra razão, que é assim, olha, onde está a sede da empresa. Nós estamos a recrutar e a sede da empresa é em Faro, no lugar em Faro. E o que é que a pessoa faz? A pessoa faz uma coisa, é constituir a sua vida à volta do trabalho. Nós andamos a falar de uma coisa, este sistema trouxe-nos uma coisa que é a aproximação à residência. Isto só existe porque a coisa começou forte, não é? Porque, em regra, nós constituímos a nossa residência em torno do sítio onde trabalhamos. Isto não significa não haver mutação, isto não significa não haver mudanças, mas é um caminho e eu acho que nós temos que propor aos jovens uma situação de estabilidade para não terem colocações anuais e instáveis. E temos que ter coragem de agora seguir este caminho para colocar alguma ordem, porque o sistema está muito desordenado e, como eu digo, não podemos ter regras diferentes para a gente, teremos que ter regras diferentes para a gente que tem 40, 50 ou até 60 anos. Portanto, diversidade sim, simplicidade de processos, mas mantendo de facto o critério da estabilidade. Desculpa bem o termo. Obrigado. Bom, obrigado. De facto, ultrapassou muitíssimo o tempo, mas eu acho que era fundamental e foi por isso que eu não quis interromper. Acho que foi feita aqui uma leitura daquilo que são os processos e os seus efeitos de uma forma que eu acho brilhante e que eu acho que devia ser conhecida, porque não é muito conhecida e ela devia ser bem publicitada. Esta leitura da realidade atual é fundamental para que as pessoas também pudessem compreender algumas das medidas que têm que ser assumidas e que não são fáceis, como vimos e como foram colocadas. E, de facto, esta é a realidade atual de uma leitura global. Mas se nós formos à individualidade, se calhar isto não é bem assim, pois não, Joana? Como é que isto sofre na pele? Com um grande desgaste. Pronto, eu devo ter para aí 5 minutos para falar. A mesma meia hora. Vou ter que sair, mas vou faço questão de ver a gravação. Obrigado. Então, também o meu agradecimento por estar aqui hoje. Eu acho que começa a fazer falta ouvir testemunhos de pessoas que estão no terreno. Eu vejo, ouvimos todos nas notícias a preocupação do governo em se reunir com os sindicatos, claro que sim, mas faz falta reunir com pessoas que estão diretamente no terreno. E só aqui um parênteses, como vimos aqui no quadro apresentado, naqueles gráficos, a grande fatia dos professores que está no ensino tem já uma idade avançada,
é maioritariamente quem é sindicalizado. Os contratados são muito poucos, os sindicalizados. Eu própria só me sindicalizei este ano. Portanto, os sindicatos não traduzem as reais preocupações dos professores contratados e dos professores que entraram recentemente em QZP. Portanto, reunir com os sindicatos não me parece que seja a única solução. Tem de se abrir a associações de professores, a outras entidades, como aqui o Dr. Jorge avançava, e falar com as pessoas diretamente. Por isso estou muito contente de estar aqui hoje. Depois, só um esclarecimento, assim, uma à parte. O meu artigo no JL veio baralhado, não sei o que é que se passou na edição do JL, não é a primeira vez que isto acontece, infelizmente. A certa altura o meu artigo vai até na página 6, só até o primeiro parágrafo, a partir dali aquilo deve ter sido um copy-paste de uma edição anterior, há um discurso ali que, pronto, com coisas muito interessantes, mas não tem nada a ver, não fui eu que escrevi aquilo, e não tem nada a ver com o assunto que nos traz aqui hoje e para o qual eu escrevi no JL. Pronto, e depois também dizer e pedir desculpa ao Dr. Jorge se em algum momento eu vou lançar algum azedume ou alguma ironia. Não será propositada, mas será provavelmente os meus 20 anos de mochila às costas a falar mais alto. Não levem a mal. Começar por dizer que realmente não há escolas felizes, nem escolas inclusivas com professores tristes e com professores que estão permanentemente fora do sistema. Não vale a pena continuarmos a apregoar grandes decretos de lei muito bonitos para as escolas, porque a realidade nas escolas são salas de professores com professores desanimados. E porquê? 3 situações. Professores na faixa etária dos 60 anos, não todos, evidentemente, estamos sempre aqui a falar em generalizações, está bem? Já debilitados fisicamente, mentalmente e, portanto, tristes porque já queriam estar na reforma, queriam ter uma vida mais descansada, sem grande ânimo para trabalhar com os alunos. Professores tristes na casa dos 50 anos porque não conseguem chegar ao topo da carreira e vão ficar com salários bastante abaixo disso e não conseguem chegar ao topo da carreira porque há imensos entraves. Toda a gente já ouviu falar nas cotas, na avaliação, todo esse sistema que trava o progresso dos professores e que estão desiludidos com isso. E se há professores que ainda conseguem, e eu por acaso acho que sou uma dessas professoras, que ainda consegue fechar a porta da sala de aula à desilusão, há outros que não conseguem. E sem querer a desilusão entra dentro da sala de aula. E quando isso acontece, sabemos que os alunos inevitavelmente saem prejudicados. E há outra faixa de professores triste nas escolas. São os professores, como eu, na faixa dos 40 anos, como o Dr. Jorge aqui dizia, que não continuam sem estabilidade. Passei 20 anos de mochila às costas. O ano passado entrei na norma travão, que é algo que desrespeita os professores. Podemos pensar, então, mas isso não é bom, ao fim de 3 anos, depois entras... Não, não é. Porque há professores, como é o meu caso também, milhares de professores deste país, que passaram muitos anos da sua vida com horário completo e que por algum motivo ou foram parar a uma escola num determinado ano que não conseguiram completar o horário, porque há diretores também muito difíceis que ficaram com 20 horas, 21, mas não ficaram com 22 horas, ou por algum motivo da sua vida pessoal tiveram de se ausentar um ano no ensino, às vezes até para poder ganhar mais, para pagar contas, etc. E com a norma travão são os 3 anos. Eu, no meu caso, tive toda a minha vida com horários completos, sem substituição, portanto não faço parte daquele grupo que também acho que deve haver, de professores há um atestado, há um mês, é preciso aquelas necessidades transitórias, concordo com isso, mas no meu caso, no caso de muitos professores que eu conheço, porque para além de estar no terreno, faço parte também de uma associação de professores, estou ligada à formação de professores e corro o país inteiro em formações nas escolas, portanto sei muito daquilo que estou a falar também. E o que vejo, e o que sinto, que senti, uma vida inteira a lutar por horários completos, depois
tive uma proposta de assumir a coordenação pedagógica numa escola profissional, não estive a tempo inteiro no ensino e de repente vem a regra da norma travão e tive de começar tudo outra vez. Mais 3 anos a lutar por horário completo. E nem sempre os diretores a dar-me horário completo. Às vezes com 21 horas e volta tudo do início. É cansativo. Portanto, há aqui uma série de tristezas nas escolas. Mas há também, como o Dr. Jorge dizia, professores que começam a chegar. Eu normalmente era mais nova nas escolas, agora estou a deixar de ser, que começam a chegar, são professores de 2 lados. Recém-licenciados que vêm parar às escolas e temos de ter cuidado com estas pessoas e acarinhá-los de facto. São professores, se há uns anos havia professores recém-licenciados que iam parar às escolas e ali ficavam, porque havia falta de emprego, houve os anos da crise, portanto não se sabia muito bem, as pessoas acabavam por ficar ali, às vezes nem era bem aquilo que queriam, mas pronto, lá faziam algum sacrifício. E no ensino isso hoje não acontece. No ano passado conheci vários professores e este ano já estou a conhecer outros, recém-licenciados. A formação nas ESs, nas universidades, é outra questão. Penso que até já foi abordada nas inquietações e voltaremos a ela a seu tempo, que deve ser repensada. E, portanto, chegam às escolas, desculpe a expressão, de paraquedas e se calhar não é bem isto. Instabilidade, já para não falar daquelas coisas todas que a comunicação social diz e toda a gente diz, não há apoios para deslocados, não há apoios para transporte, enfim, um salário pouco acima do salário mínimo, enfim, essas coisas que toda a gente conhece da comunicação social e as pessoas começam a pensar, mas eu vou ficar aqui. Depois às vezes não são bem acolhidos nas escolas, não vou ficar, vou embora, acabo já a carreira de professor. Isto ano passado conheci vários professores assim nesta situação. Portanto, é preciso ter cuidado com as pessoas que vêm para as escolas e penso que as escolas, dizia eu, uns são os recém-licenciados, portanto, antes ficavam, agora têm outras propostas, há muito, a Europa está a 2 passos, há falta de emprego em várias áreas, portanto, não se fixam nas escolas e há outros professores, e este ano estou lá na minha escola, há vários casos desses, professores que sempre tiveram o bichinho da educação, da pedagogia, mas que por variadas razões, esta instabilidade toda, tiveram que abandonar o ensino e agora que ouvem falar que as escolas precisam de professores, estão a voltar. São professores que de alguma forma estiveram ligados à formação, a empresas, umas aulas aqui, outras acolá, trabalhos administrativos, mas sempre a pensar e agora estão a regressar às escolas. O que é que nós vemos nesses professores também? Muito atrapalhados, porque as escolas estão diferentes de há 20 anos atrás, a vários níveis, materiais, de recursos digitais, de burocracias, que pedem aos professores, as escolas estão realmente muito diferentes. E esses professores, esses que têm lá o bichinho, também têm de ser acarinhados. Mas como é que são acarinhados? Como é que se trabalha com esses professores, com tanta coisa que há para fazer nas escolas? E eu acho que as escolas, e isto estou aqui a falar já aqui se calhar numa estratégia, não vou dizer solução, mas numa estratégia que deve ser repensada para manter professores nas escolas, haver em alguns grupos de recrutamento professores com perfil, e não se venha dizer que é os professores mais velhos que vão ajudar os mais novos, sim, também, claro que sim, mas nem sempre esses professores têm perfil. Temos de ver qual é o professor com perfil nas escolas para ajudar à formação dos professores que estão a chegar. Aquilo que o António Nova fala tantas vezes, que é a formação tem de vir de dentro das escolas. Dentro das escolas tem de haver uma equipa de professores disponível, com redução do seu horário letivo, não é acrescentar ainda mais trabalho, com redução de uma turma, 2 turmas, não faço ideia, que se disponibilize para acompanhar os professores que estão a chegar de novo. Os professores que já há muitos anos estão afastados e os professores recém-licenciados que precisam de apoio, porque senão vão embora. E há aqui gente que pode ser válida. Pronto, isto era uma coisa que eu queria dizer. Depois, falar da estabilidade. Pronto, o Almada Negreiros diz numa frase que no meu tempo, as palavras já estão todas gastas. E a estabilidade realmente é uma palavra que já está gasta,
já nem sei o que, há 20 anos que eu ouço discursos, políticos, diretores, presidentes do Conselho Executivo, que saudades que eu tinha dos presidentes do Conselho Executivo e não de diretores, a falar de estabilidade, o grande desejo da estabilidade. E é porque a estabilidade, por aquilo que sabemos, não é? Estabilidade a nível familiar, das pessoas. Dificilmente um professor consegue ser feliz na escola se souber que tem o filho de 3 anos a não sei quantos quilómetros de distância. Estabilidade financeira, todas essas coisas sabemos isso, mas a estabilidade é fundamental para criar afeição a 3 níveis, com os alunos, com as famílias e com os pares. Com os alunos é aquela afeição que normalmente todos falamos, mas também com as famílias. Eu dou sempre este exemplo. Numa escola que era diretora de turma, uma mãe que passou por uma filha, passou por uma situação gravíssima, que não vale a pena aqui estar a falar, e a mãe que me dizia no início do ano, com as lágrimas nos olhos, professora, eu não me apetece nada estar a falar disto outra vez. Eu todos os anos tenho de contar aquilo que aconteceu com a minha filha. E lá foi a senhora contar outra vez, porque aquilo era determinante para nós, no Conselho de Turma, termos atenção a alguns indicadores ali relativamente àquela criança. Criança jovem. Estou a ver o que é que isto acontece. Todos os anos mudar-se diretores de turma, todos os anos as famílias terem de contar, até o sigilo estar aqui a ser posto em causa. Isto é gravíssimo. É a estabilidade dos professores, mas é também a estabilidade das famílias que está em causa. E depois a estabilidade e a afeição que é necessária manter entre os pares. O Dr. Jorge falava isso. Um corpo docente numa escola que esteja permanentemente a mudar, é muito difícil desenvolver aquilo que o próprio Ministério nos aconselha a fazer. Os projetos interdisciplinares. Como é que se faz projetos interdisciplinares com um conceito de turma que está permanentemente a alterar? Com professores que estão sempre a rodar, é impossível, é impossível. Há coisas que vêm na legislação que por mais que nós tentemos fazer, não se consegue fazer por causa desta situação. A estabilidade às vezes pode-se pensar, então mas outro dia, há uns tempos, no início do ano, houve uma comunicação infeliz do nosso Ministro da Educação, de quem gosto muito a nível pessoal, mas foi uma comunicação infeliz onde dizia que não há falta de professores nas escolas, a questão é que os professores põem muitos atestados médicos. Pronto, é daqueles discursos populistas de bode expiatório que são escusados, e desculpem, mas tenho que dizer isso aqui, temos de ter cuidado com os discursos que fazemos contra os professores, porque realmente os professores não é de toda a classe da função pública, e há estudos que mostram isso, onde há mais atestados médicos, não é de todo. Mas dizia eu, será que esta instabilidade também não propicia o aumento dos atestados e das baixas médicas? Os professores não adoecem mais por estar longe da sua, digamos, zona de conforto, das suas famílias? Não têm necessidade de pôr mais atestados médicos porque têm o filho doente a não sei quantos quilómetros de distância e têm que tomar conta do filho? Se calhar é uma das razões também para haver tantas baixas médicas. Partilhar convosco uma experiência muito gratificante que vivi durante 7 anos na mesma escola, numa escola Taylor. Com uma diretora que faz parte deste grupo e de vez em quando está connosco, que é a doutora Armandina Soares. Era uma mulher que se preocupava com os alunos, naturalmente, mas muito com os professores. Cada professor não era igual ao outro, e isso faz toda a diferença. Cada professor que aparecia na escola tinha de dizer, grosso modo, de onde é que vinha, como é que era a sua vida, a sua questão familiar. E os horários eram ajustados em função daquelas situações. Se havia horas extraordinárias, as horas extraordinárias eram para os professores que estavam a passar por maiores dificuldades económicas nas suas vidas. Desculpem agora, perdi-me aqui porque por momentos ainda pensei, será que a doutora Armandina Soares está aqui, está à distância, mas se calhar não. Mas pronto, para dizer que realmente nessa escola havia um grande comprometimento de nós, porque sentimos que havia esse comprometimento da direção para connosco. E havia esta tentativa de segurar os professores nas escolas.
Perguntam, mas todos os professores tinham aquele perfil já que a doutora Armandina Soares pretendia para aquela escola? Se calhar não. Mas ela sabia que se os professores se mantivessem ali durante um longo período de tempo, haveria certamente formação, podiam aprender uns com os outros, e há sempre qualquer coisa a aprender com cada professor. Tem é de estar num sítio onde se sinta confortável, se sinta acarinhado, se sinta bem recebido. E realmente nesses 7 anos foi um tempo onde consegui conhecer o bairro onde eu, na altura, estava a 80 km de casa, ia e vinha todos os dias, mas consegui aproximar-me das famílias, conhecer as famílias, os bairros, de onde é que vinham os alunos, o meio envolvente, consegui estabelecer muitas parcerias com outros professores na escola, fizemos 1001 projetos interdisciplinares. Quem é que ganhou com isto? Os alunos, naturalmente, mas nós também, professores. Eu acho que isto é uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Nós, professores, precisamos mesmo nos sentir felizes e de sentir pertença a um espaço. O que é perigoso? Quando os números... Eu percebo que os números nos possam ajudar a pensar, claro que sim. Precisamos dos números e das estatísticas. Mas quando se pede a um diretor de escola para dizer as necessidades para aquele agrupamento baseado num rácio, a não sei quê, a escola tem não sei quantos alunos, então dividido por horas isto vai dar não sei quantos professores, não serve. Não serve. Não se pode fazer recrutamento de professores assim, não se pode enviar essas informações, baseadas em números para o Ministério da Educação. E depois há situações nas escolas de professores que sabemos que estão doentes, às vezes de saúde mental, e que no início de setembro toda a gente sabe, a direção sabe que vai colocar de estado médico porque já não está em condições de exercer funções. Então, porquê que não se pode manter o professor que lá esteve no ano anterior, que até fez um trabalho belíssimo com determinados alunos, porquê que não se pode manter na escola? Porque aquele não é o lugar, aquele lugar é do professor, mas já sabe, toda a gente sabe, o diretor sabe, a própria professora ou professor sabe que vai colocar atestado médico, porque por várias razões não consegue enfrentar turmas. Então, temos de atender à especificidade de cada escola. Não pode ser uma média, a uns rácios, não é por aí. Não sei se é solução ou não, mas penso que está na hora do Ministério da Educação abrir definitivamente lugares de quadro nas escolas. Não vale a pena, é porque o que eu vejo, que eu tenho vindo a perceber nos últimos anos, nas várias escolas por onde vou passando, e não só como professora, também como formadora, e falando com vários diretores de escolas, é que os professores vão se reformando, mas os professores têm, por exemplo, 14 horas letivas. E esse lugar pode não abrir como lugar para efetivar um outro professor. Porque o outro professor a ir para ali vai com 22 horas letivas. Então aquelas 14 horas não se traduz, ou pode não se traduzir num lugar de quadro. E enquanto não se abrirem lugares, mas não estou a dizer uma vaga em cada agrupamento, que é ridículo, é abrir, analisar bem as situações em cada escola e abrir lugares para efetivar as pessoas de uma vez por todas, podemos fazer 1001 coisas. Agora a proposta que está em cima da mesa de arranjar uma cine para os diretores, não sei o quê, verem, quer dizer, são tudo, desculpem a expressão, parece aquela música a assobiar para o lado. Precisamos de efetivar as pessoas nas escolas. Vou dar novamente o meu exemplo, perdoem. O ano passado entrei na escola onde mantenho atualmente, por acaso, felizmente, ao fim de 20 anos, à porta de casa, entrei como QZP. Nem sei porque é que entrei como QZP e porque é que não entrei diretamente para um quadro. Aliás, sei, porque não há vagas de quadro. Mas eu estou a ocupar um lugar que não é de ninguém, há horário para mim e para mais umas 10 colegas que entretanto foram colocadas no grupo 300, então porquê é que não se abriu lugar para quadro? Porquê é que não se efetiva? No meu caso e no caso de mais uma meia dúzia. Há outra meia dúzia que vão ali substituir necessidades transitórias, não sei o quê, um atestado do mês, tal. Mas há lugares nas escolas. Volto a dizer, eu durante quase 20 anos, à exceção ali de um ou outro ano, eu estive como contratada
em escolas que necessitavam da minha presença. Eu não fui substituir nenhum atestado, nenhuma reforma, eu fui para um horário que era necessário naquela escola, porque havia mais turmas, porque havia projetos, porque havia não sei o quê. Portanto, isto é uma coisa que tem de ser repensada. Os números dizem uma coisa, mas o que eu vejo é que a realidade das escolas diz outra. E pronto, e agora assim em jeito de três ideias e já me calo. Sim. 3 ideias que me parecem paradoxos que podem estar a afastar os professores do ensino. Já falei da avaliação das cotas, é um grande paradoxo. Nós que dizemos aos alunos que temos de trabalhar para a excelência e temos de nos ajudar uns aos outros, depois o que vemos na avaliação de professores são professores, vou dar novamente o meu exemplo, perdoem-me, que sucessivamente é avaliada como excelente, mas que, se consultarem o meu processo, o que aparece lá é excelente, mas não obteve a designação excelente por não haver cotas na escola não sei quem, não sei quem. E o que fica é um muito bom. Por causa disso, no ano passado, que já estou a entrar na carreira, seja lá o que isso quer dizer, por causa disso, no ano passado, tive 9,7 na minha avaliação, de 0 a 10, não entrei, não fiquei com a designação de excelente, fiquei com muito bom, e por causa disso tenho que ficar mais 6 meses, isso vai prolongar, por causa disso não posso entrar ou candidatar-me ao próximo escalão durante 6 meses, porque a escola não tem cotas, não sei o quê. Bom, não sei muito bem o que é que isso quer dizer, mas são estes paradoxos que afastam as pessoas. Outra, formação. Há pouco o Dr. Jorge, gostei muito da imagem que passou, dos professores, um que sabia trocar vários instrumentos, não sei o quê. Eu costumo, às vezes pergunto assim, o que é mais enriquecedor para os alunos? Ter um professor à sua frente que tem uma licenciatura em línguas e literaturas, um mestrado em psicologia e um doutoramento em educação artística, ou um professor licenciado, estou a dizer casos que conheço, um professor licenciado em matemática que tem um mestrado em psicologia e um doutoramento na área da física, ou um professor que só tem uma licenciatura numa área qualquer e que, por acaso, fez o mestrado também na sua área. E vocês podem dizer, Joana, mas isso é um risco estar a dizer, porque, quer dizer, há várias variáveis, não se pode analisar as coisas assim, não quer dizer que um professor seja melhor do que o outro. É verdade, mas à partida, um professor que tem diferentes especializações terá, quer dizer, aqui um conhecimento, conhecimentos com outras pessoas, pode fazer outro tipo de atividades com os alunos, uma mente se calhar mais aberta, digo eu, talvez tenha, e aliás, aquilo que está no perfil do aluno, e o que nós tentamos trabalhar com os alunos nas escolas é precisamente a formação de alunos com conhecimentos em várias áreas, nas artes, mas também nas matemáticas e também nas literaturas. É disso que se trata hoje em dia, é isso que a nossa sociedade nos pede. Mas a verdade é que um professor, quando entra na carreira, é analisada a sua licenciatura e todo o seu passado de mestrado, doutoramento, não conta rigorosamente para nada na sua carreira. Eu vou voltar a dizer, a sua formação em mestrado e doutoramento não conta rigorosamente para nada. Isto é um ponto. Segundo ponto, um professor estando na carreira, por exemplo, licenciado em Línguas e Literaturas, resolve fazer um mestrado em Psicologia. À partida, que interessante. A psicologia é tão necessária para trabalhar com os alunos, que interessante. Mas há um decreto-lei que diz que o mestrado em Psicologia, por exemplo, não serve para progressão na carreira no grupo 300, que é de português. Estamos a ver estes paradoxos? Então nós trabalhamos com os alunos para a diversidade e depois o que se pede aos professores da especialização, da especialização, da especialização. E outra coisa que me preocupa imenso e que receio que agora estamos a falar da falta de professores, daqui a uns anos podemos estar a falar da falta de diretores nas escolas. Num país democrático, como é que se compreende que as escolas estejam organizadas numa estrutura piramidal com um diretor no centro, no cimo da pirâmide? Num país democrático, a escola não deveria ser a instituição por excelência dos consensos, de um conselho pedagógico, como foi em tempos
de consensos, de discussão. Um conselho pedagógico, hoje, é um órgão, desculpem a expressão, quase fantoche. Porque se o diretor quiser, é ele que leva a sua opinião avante. E podem-me dizer, não, Joana, mas calma, porque isso não é bem assim. Nós conhecemos muitos diretores nas escolas que ouvem os professores. Sim, conhecemos. Mas isso não está na legislação. A legislação não é clara sobre isso. O que a legislação promove é um diretor com desculpe a expressão, absolutista, centralidade dos poderes. É o diretor que centraliza muita coisa em si. Pode não o fazer, pode, mas pode fazer também, e ninguém vai contrariar. O pedagógico pode aconselhar uma coisa e o diretor pode fazer outro ao lado, e ninguém pode questionar. Temos de repensar estas coisas, porque há muita gente no ensino. A geração dos 40 e alguns dos 50 provavelmente serão os futuros diretores. E há gente nesta faixa etária que não está de todo de acordo com esta forma de organização das escolas. E pronto, tinha mais umas coisas para dizer, mas melhor é ficar por aqui. Normalmente aquilo que acontece nas inquietações é abrir às pessoas que estão a assistir e que estão a ouvir aquilo que nos foi dito e que possam intervir. De qualquer maneira, aquilo que eu vou assumir aqui sem ter um mandato tão absolutista como alguns diretores aqui, a Joana diz, vou assumir que os 10 minutos ou 15 minutos que eram normais passaram a meia hora para cada um e acho que foi brilhante a exposição dos dois intervenientes. Do meu ponto de vista, eu iria tentar fazer aqui um pequeno resumo daquilo que eu pelo menos ouvi e que é uma leitura do ponto de vista dos processos, dos seus efeitos, de uma leitura da realidade atual feita pelo o Dr. Jorge Moraes e que coloca com várias investigações, vários resultados daquilo que são digamos, a administração e tudo aquilo que nós conseguimos absorver, e depois temos uma leitura feita por uma jovem professora, 40 anos é jovem, não é? Segundo aquele quadro, por uma jovem professora com muitas dificuldades, levantando muitas dificuldades. Estas dificuldades, se calhar, são mesmo colocadas aqui como um extremo daquilo que eventualmente pode acontecer. Julgo eu, e perdoem-me se estarei errado, que será no conjunto de reflexões conjuntas entre aquilo que são as realidades administrativas e aquilo que são as realidades, não queria dizer virtuais, mas as realidades reais de pessoas que estão no terreno, que eventualmente se poderão encontrar. Estou perfeitamente de acordo com aquilo que a Joana disse relativamente ao peso que os sindicatos têm tido na evolução ou não evolução para outras hipóteses de colocação e de carreira de professores, mas julgo que será com uma reflexão, uma análise, eventualmente com aquela proposta de se ouvirem mais outros intervenientes, outros atores que vivem a educação, que se pode chegar a uma conclusão. Eu peço desculpa de não deixar avançar um bocadinho mais. Normalmente nós costumamos demorar 1h30 nas nossas tertúlias, já ultrapassámos um bocadinho a nossa 1h30. Agradecia de qualquer maneira a todos. Vamos com certeza voltar a este tema. Vamos com certeza voltar a este tema. Como? É bom também, nem que seja 10 minutos de debate. Queres 10 minutos? O problema, eu vou só dizer porquê. Acabei de escrever aqui. É assim, qualquer uma das intervenções, eu se estiver a ver, vou levantar questões que são de muito difícil resposta das pessoas. E se as pessoas disserem qualquer coisa, vou ter que dar mais meia hora a cada um. Eu não me importo, eu posso estar aqui até à meia-noite, porque de facto foram tão profundas as duas intervenções que eu acho que seria bom ficarmos com estas ideias e eventualmente repensarmos uma outra tertúlia, se calhar para podermos então discutir estas questões de uma outra forma. Só um bocadinho.
deixar fazer. Sim, querem arriscar? Ok, arriscar. Vamos arriscar então. Tudo bem. Alguém quer levantar alguma questão? As pessoas que estão aqui. Tem um comentário. Primeiro. Não, comentários são 3 notas. São 3 notas democráticas. A primeira nota é que, em relação àquilo que a Joana disse em relação ao nosso ministro, eu creio que nunca ouvi dizer isso na prática, não ouvi. Aquilo que eu tenho ouvido é exatamente o oposto. Isto é, aquilo que eu tenho ouvido do senhor é exatamente deixar-se para o carro. Por um lado, dizer que, efetivamente, em termos de falta de professores, para já que conhecer que existe falta de professores em alguns zonas, nomeadamente em Lisboa, nomeadamente no Algarve, nomeadamente no Alentejo. Depois, o Sr. Ministro disse que também existe um problema. Existe um problema, de facto, relativo a atestados médicos, mas esse problema não é diferente dos outros da função pública. Ou seja, na administração pública, os professores não faltam mais para o atestado médico porque faltam nos outros grupos profissionais da administração pública. Isto ouviu o Sr. Ministro dizer na Assembleia da República Dominicana. Portanto, é para, eu não tenho aqui, naturalmente, uma carta para estar a defender, mas na realidade, aquilo que eu tenho que dizer é aquilo que eu. Depois também dizer que o Sr. Ministro, uma das coisas que tem dito é a necessidade de aumentar os quadros de escola. Isto é uma coisa que tem que ser também dita de uma forma muito clara. Temos que ter dito sistematicamente. Isto tem aparecido nas suas intervenções públicas. Isto tem aparecido nos discursos que dá na Assembleia da República. Aquilo que se tem dito é reduzir os quadros de zona pedagógica. Os quadros de zona pedagógica são demasiado extensos e não criam estabilidade nenhuma. Isto é que eu ouço o Sr. Ministro dizer. Depois, dizer uma outra coisa, na realidade, e é a última nota, porque eu percebo, que já levava muito mais longe. Na realidade, na questão das escolas, não é direto de campo público, mas estamos aqui para fazer a Conselho Geral. Nós podemos dizer, podemos sorrir isso, mas isto também conversa nas instituições de ensino superior. Nesta instituição de ensino superior existe um conselho que escolhe o senhor diretor. É assim que funciona. Eu quero dizer que, por muita volta que a gente vê, na realidade, também decorrendo da arquitetura do nosso sistema democrático, as únicas instituições que podem negociar com o governo são os sindicatos. Isto aplica-se na educação, mas aplica-se na alta Europa ou aplica-se em qualquer outra área do país. Na prática é isto. Portanto, são meros comentários, não mais do que isso, não sei o que falar. Se abrir que existe é mais 2 horas e de facto não dá. Obrigado. Não, eu acho que não quero dizer nada, não só o argumento do Ademino, mas estava a dizer, enquanto parte, fazendo parte desde praticamente a primeira hora, deste grupo das inquietações pedagógicas, o conceito que tenho de tertúlia é exatamente o que se passou aqui hoje, que é podermos, tenho pena que não haja tempo para mais debate, mas é que possamos realmente escutar pontos de vista, não são opostos, mas podem, são leituras a partir de olhares diferentes, e depois, a partir daí, podermos debater. Eu tenho pena que não possa haver debate, mas também aceito muito bem, porque também tenho as minhas horas. Mas, como elemento das orientações pedagógicas, eu queria congratular-me mesmo com estas duas apresentações e a qualidade de cada uma delas. Enfim, Força. Já agora? Acho que falaram aqui em conceitos importantes e valores importantes e falou-se em democracia.
A democracia tem uma estrutura, tem um sistema, e esse sistema tem que estar sempre a ajudar da democracia da própria democracia. E, portanto, nessa questão, precisamos ter atenção das zonas, das ruas, mas ela colocou certos aspectos do sistema que realmente precisam de calcular uma realidade, que é uma maior democracia e maior qualidade do sistema. Em relação, portanto, falou o primeiro mapa do desculpe, pelo que é que Jorge, não. portanto, estou ali a densidade populacional no país, dos problemas, portanto, as zonas de menos pessoas. Aquilo que eu tento também relacionar é que será que não há mais falta de professores também, onde a densidade populacional é menor? Ok, eu acho que é capaz de um bocado disso. Depois as questões sociais. O aproveitamento e desenvolvimento dos jovens está muito relacionado também com os pais, não é? Os pais. Então, portanto, eu acho que há todo um progresso também a fazer a nível da sociedade para que a educação também melhore. Eu acho que quando todos somos melhores, como população, o ensino e a sociedade melhor. Pronto. Ok, obrigado. Eu prefiro exatamente aquilo que a Teresa disse e, curiosamente, esta moderação foi a mais difícil que eu assisti de inquietações e entregaram logo ao mais novo. Mas foi difícil. Não, foi difícil, porque o Dr. Jorge, porque exatamente aquilo que as pessoas disseram. Há duas perspectivas que são tão interessantes que mereciam uma discussão e uma tertúlia, exatamente como a Teresa acabou de dizer. Mas sabe uma coisa? Há aqui um aspecto, desculpa, mas há aqui um aspecto interessante. É que eu, quando li o texto da Joana, eu assinava o texto da Joana. Sim, evidentemente. Eu assinava o texto, eu gostei do texto da Joana. É por isso que eu digo que é difícil. Não me pensei, de facto, que tinha havido essa Não, coisa. Mas quando eu li o texto, eu assinava o texto da Joana. Porquê? Porque, de facto, ele é um bocadinho a realidade que temos. Agora, se nós quisermos, e depois há aqui uma coisa que é, nós identificamos ao nível do diagnóstico dos problemas. Não somos capazes, é depois de dar o salto em termos da implementação de soluções. Porque a história dela só decorre deste sistema que temos. Não é? E que precisa de ser alterado. Ou temos capacidade de alterar, ou continuaremos a ter a reprodução disto. Claro. Ok, bom, eu agradeço. Acho que, entretanto, eu esqueci-me de pedir às pessoas para falarem um bocadinho mais alto e houve ali alguns momentos em que quem estava de fora não conseguiu ouvir. De qualquer maneira, nós vamos continuar, vamos especializar-nos um bocadinho mais naquilo que são estes trabalhos à distância. Acho que foi brilhante estas inquietações e as duas intervenções, e eu julgo que vamos ter que voltar a este tema, eventualmente até com os mesmos convidados, para conseguirmos debater um bocadinho mais esta situação. Agradeço imenso, agradeço à Margarida a especialização que está a fazer em tecnologia e que tem conseguido manter-nos vivos e ouvidos por toda a gente. Obrigado a todos, obrigado aos dois por cá estarem e até uma próxima.